Olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Graças a Deus por aqui tudo bem. E hoje mais um momento bacana que a gente vai ter aqui, um assunto muito legal. Já estava falando há dias nas lives anteriores que a gente ia ter esse bate-papo, mas vamos assistir uma vinheta antes da gente começar e que vocês todos sejam muito bem-vindos ao canal. Agora sim. Muito Que linda essa obrigado. abertura! Ah, que bacana. A gente pensou nessa questão de da vida mesmo, né? Dessa questão de ter um som, uma qualidade, né? Todo o movimento na recuperação, né? Eu gostei também. Pessoal, vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, obrigado de vocês estarem conosco. Contribua com o seu comentário, tirando sua dúvida aqui com a Andréia, comigo. Mas, Andréia, por gentileza, se apresente para eles te conhecerem. Gratidão, mais uma vez, de você estar aqui. Faça suas honras. Muito obrigada, Jairo. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Eu sou Andréa Rossi. Eu tenho... Pode falar do Instagram já, Jairo? Pode. Pode. Eu tenho um Instagram, que é o @todte.tudo, e foi ali que o Jairo me encontrou. Estou há 2 anos compartilhando, né, nessa rede social um pouco da minha história, da maternidade, da pessoa que eu era antes da maternidade, da pessoa que eu me tornei depois da maternidade. Quem me conheceu antes da maternidade não me conhece mais. E eu tenho uma filha maravilhosa de 15 anos e que aos 8 anos foi diagnosticada com um transtorno opositor desafiador. E a partir daí eu fiz uma grande mudança na minha vida em termos de aprendizagem e culturas, quebras de paradigmas, para poder atender todas as necessidades dela. Muito bom. Então a gente vai ver um pouquinho de técnica, um pouquinho de história, um pouquinho de vivência de casa aí, né? Exatamente. Até de supervisão, vamos dar uma pincelada. Então é Vamos isso, lá, gente. estou à sua disposição. Tamo junto. Eu vou colocar na tela o nosso tema que a gente trouxe para que a gente pudesse aprender um pouquinho aí. Transtorno opositor desafiador, características, tratamento e desenvolvimento. Né? Nós sabemos que na grande maioria assim, das famílias, né, que eu tenho enfrentado aqui, até tenho tido contato com eles depois da live, eles de me procurar, etc. E até alguns temas são por eles propostos, né? Essa dificuldade, né, de se relacionar com o adolescente, né, de se relacionar com um jovem que tem toda essa dificuldade, talvez, de relacionamento, ou a dificuldade dos pais sem ter nenhuma orientação para que seja feito o melhor tipo de acolhimento. Uhum. Se você falasse um pouquinho sobre isso, quando a tua filha foi diagnosticada, como que funcionou essa infância, né? Esse momento de infância dela.
Entendi. O transtorno opositor desafiador, a gente teve o diagnóstico fechado por volta dos 8 anos. Porém, antes disso, ela já apresentava muitos sinais que eles, dentro da investigação, eles são considerados como hipóteses diagnósticas, né? Então, quando ela nasceu com questões motoras, hipotonia, algumas questões bem importantes e que a gente deu muito foco e muita atenção para isso, para que pudesse ser resolvido. E a gente entendia que ela tinha um comportamento ok, né? Porque a gente não estava focado nesse desenvolvimento comportamental, e sim mais orgânico, né? Porque era o que ela precisava naquele momento e era o que a gente sabia lidar naquele momento também. Quando ela foi amadurecendo, né, lá pelos 4 anos, foi se desenvolvendo, a gente começou a observar, Jairo, que ela tinha, assim, muita intolerância à frustração, ela tinha muita dificuldade de regulação, todas as crianças têm, né? Então, é até importante a gente fazer um parênteses aqui, assim, que todas as crianças, elas têm essa dificuldade de regulação emocional. Ninguém nasce com essa habilidade é desenvolvida. Porém, eu percebia que mesmo depois de um manejo, mesmo depois de conversar, de orientar, de acolher, de mostrar possibilidades, existia uma resistência em flexibilizar aquele pensamento, em absorver uma nova informação e ter uma nova atitude mais confortável, uma escolha mais tranquila. E aí eu comecei a observar que ela começou a ter prejuízos, né? Então, quando ela entra para a escola, né, então ela tinha prejuízos com os pares, a produção dela era inferior quando comparada com as outras crianças, né? A regulação emocional no ambiente escolar também era inferior, era intolerante. E foi quando eles nos encaminharam para um psicólogo e a gente começou a investigar essa parte comportamental, né? E quando lá atrás, quando a gente estava ainda na parte do corpo, do orgânico, né? Um neurologista nos disse, ele falou, olha, ela não tem nenhuma doença, ela não tem nenhuma condição, que ela, no exame de sangue a gente vai detectar. Se ela tiver alguma coisa neurológica, isso vai aparecer lá por volta da alfabetização. E a gente recebeu essa informação, mas não depurou na época, né? Então, a gente meio que continuou dando foco para os tratamentos ortopédicos e tudo mais. E aí ela começou a apresentar esses prejuízos de fato, né? E quando entra na alfabetização, isso tudo realmente se tornou muito evidente, né? E a gente percebia que existia um manejo que não era funcional. Uhum. E aí a gente começou o processo de investigação. Então, quando vem esse processo de investigação, nós procuramos uma neuropsicóloga, nós procuramos um psiquiatra, tinha uma fonoaudióloga envolvida, toda uma equipe multidisciplinar que olhou para o caso da nossa filha e começou a fazer esse processo. Então, a neuropsicóloga fazia escalas, questionários, nós preenchíamos, a escola preenchia, alguns familiares preenchiam, né? O psiquiatra fez bastante observação. E é uma coisa que eles sempre reforçavam para a gente, assim, toda criança tem o que ela tem em termos de, que eles chamam de birra, né? Desregulação emocional, frustração, e isso é comum para todos. O que não é comum é você persistir a ponto de ter prejuízos. E quando esses prejuízos, eles acontecem no intervalo superior a 6 meses, né? Então, eles falam, então, tem muita criança que tem um comportamento inapropriado, porém, quando manejado, se resolve, se dilui. As crianças que têm o transtorno opositor desafiador, elas têm a rigidez do pensamento, elas têm esse problema de controle inibitório, cognição. Então, o que acontece? Eles têm dificuldade de aceitar novos comandos, novas maneiras de olhar para uma situação, de fazer uma leitura do ambiente, né, de se regular emocionalmente, de entender como funciona essa regulação. E aí eles entram nesse prejuízo, né? Então, mais ou menos foi essa história de descoberta do que era o transtorno opositor desafiador. Que legal que você colocou, Andréa, a questão de uma equipe toda para poder fazer uma investigação. A importância de cada um ter um olhar, né, diferente, claro que da tua área, e depois é um compilado de informação para poder entregar, de fato, o histórico, né? Exatamente. A nossa experiência trouxe isso, né?
com a nossa filha foi dessa maneira. Precisava olhar minuciosamente tudo isso para, sim, ter um diagnóstico correto e uma conduta correta do caso, né? Eu lembro até hoje, o dia que a gente foi fazer a devolutiva com a neuropsicóloga, né? E aí eu morrendo de medo, porque a gente tem medo do desconhecido, né? E aí eu sentei na cadeira, assim, do consultório, ela me olhou, eu falei, qual é o diagnóstico? Ela, calma, a gente vai conversar, tem que ler, tem que falar. Eu falei, não, eu quero saber o diagnóstico. Ela falou, é o transtorno opositor desafiador, é um TOD todão. Ela fez assim. Eu lembro que eu desabei a chorar, porque eu não tinha informação nenhuma. E a única coisa que passava na minha cabeça é que tudo ia dar errado na vida da minha filha. Porque você fica com medo, apreensiva quanto mãe, aquela sensibilidade de cuidar, né, de zelar, de proteger. E aí vem uma questão nova que vocês teriam que ter de conviver e aprender todo um contexto novo, né? Todo um olhar um cuidado mais especial, eu diria. Né? Outra coisa que você falou importante, fora essa avaliação interdisciplinar, né? Foi a questão do lar que vocês ofereceram, quanto pais, protetivo. Né? Nós sabemos por aí que não são todos que têm esse amparo. E aí, o que acontece? Uma coisa que também você falou, e eu notei, esses dias eu estava conversando em relação ao autismo, e essa questão da birra é o que mais tem se falado, né? Tanto dentro de casa, fora de casa, pelos amigos, até mesmo pelos professores dentro de sala de aula, que não tem essa capacidade, não é a capacidade intelectual, mas a capacidade de identificar. Não tem uma orientação, talvez, preparo, uma adaptação para conduzir esses casos, né? Vocês sofreram com isso também? Sim, muito, né? Assim, no começo, você é totalmente... Você não sabe lidar com aquele comportamento, né? E quando se trata de crianças, né? Quando o filho é pequeno, existe culturalmente, a gente trabalha e educa o filho para os outros verem a educação dos nossos filhos, né? E aí a gente negligencia muitas vezes algumas situações por isso. Então, eu mesma, né, eu sofri muito com isso, né, de ver aquele comportamento e tentar de tudo, e falava, mas eu já fiz isso, eu já me fiz aquilo, faz isso, deixa de castigo, né? Até o momento que você tem que parar e pensar, falar assim, não tá dando certo, né, e quando você entende que o transtorno opositor desafiador, ele tem rigidez do pensamento, ele é inflexível, né? A gente trabalha toda a parte do córtex pré-frontal, que são as emoções, e que existe um problema sério de identificação de emoção, que precisa fazer essa educação emocional, porque senão essa criança nunca vai dar conta de identificar o que ela está sentindo, falar o que ela está sentindo e a gente se conectar com a necessidade dela. Né? A gente fica tentando apagar incêndio o tempo inteiro e não é por aí. Né? Você precisa capacitar, desenvolver essa habilidade que ela é prejudicada, que é para a criança fazer uma leitura desse ambiente que ela está inserida, ou jovem, né? Quando eu falo criança, porque começou na infância, né? Mas assim, faça uma leitura desse ambiente. O que está acontecendo? Vamos ajudar essa criança a ler. Vamos ajudar essa criança a identificar que emoção que ela está sentindo. Né? E daí, o que a gente faz com essa emoção, né? Porque a gente precisa entender que todas as emoções, elas são genuínas, né? Então, a raiva, ela é genuína, a tristeza, ela é genuína, as emoções negativas e as emoções positivas. Mas não é porque a gente está sentindo uma emoção negativa, no caso da raiva, que eu posso gritar, bater, empurrar, né? Eu vou me desregular de tal forma que eu vou causar prejuízos no ambiente, né? Não. Então, o que eu faço com a minha raiva? Eu vou regular. Então, eu tenho que sair, eu tenho que andar, eu tenho que ir para um canto, entendeu? Eu faço algumas coisas. Importantíssimo. Outra coisa que você falou, que eu sou o cara que eu fico observando e vou falando. A questão da rigidez. Né? Como que eu introduzo uma maneira nova, por exemplo, para um adolescente que já é diagnosticado, uma maneira mais sensível para que ele entenda. Lúdica, no verbal, é uma fala mais mansa, é numa atitude, fazendo junto. Como que...
É tudo isso aí que você falou. Pega tudo isso que você falou e começa a usar. Um adolescente, todo adolescente, ele passa por um processo de individuação, ou seja, eu me separo da infância e eu assumo uma nova postura a partir de agora. Então, o adolescente, ele questiona as verdades que os pais colocam ou que os cuidadores colocam, né? Porque eles precisam encontrar as próprias verdades, né? Então, naturalmente, os adolescentes se tornam um pouco mais rígidos, inflexíveis, né? Intransigentes com algumas coisas. E nesse momento é muito importante que você não se distancie desse adolescente, né? Por mais difícil que seja, eu sempre falo isso com as pessoas que eu faço trocas aqui na minha página, né? Você está aqui o cuidador e a criança está aqui. Quando ela se torna adolescente, ela faz isso, ela se distancia naturalmente, né? E se ela tem uma questão comportamental, piora. Se você, que é o cuidador, também se desregula e se distancia, o caminho de volta é muito mais longo. Ao passo que se você se mantém aqui, você traz ele de volta para você, né? Então, assim, é acolhendo, é identificando, é reconhecendo, você não teve um bom dia hoje, não é? Eu preciso te ajudar. Ou então, o que você precisa? Ou assim, eu até fiz um post hoje lá na minha página do tipo, acontece uma situação, existe um estigma que a criança que tem transtorno opositor desafiador ou adolescente, ele é agressivo, ele bate, ele faz isso, e ele está sempre levando a culpa. Então, eu sempre digo isso para os pais, eu coloquei esse vídeo hoje lá, eu falo assim, antes de você entender o que acontece, julgar a situação, pergunte para o seu filho, né? Eu já entendi, eu já escutei o que a escola tinha para me falar, mas eu preciso escutar você, né? Eu já sei o que aconteceu, eu não vou te negar que eu sei o que aconteceu, mas eu quero saber o que aconteceu por você. E isso não é você negligenciar a resolução do problema que aconteceu. É você capacitar, né? Você, olha, entendi o que aconteceu, aqui você tem razão, aqui você não tem. E a gente tem que resolver esse problema juntos, né? Então, quando você faz isso de forma acolhedora para um jovem que tem um transtorno opositor desafiador, quando você dá voz para ele, quando você se conecta com essas emoções, quando você entende que ele tem uma dificuldade real de ler o ambiente, de trabalhar as emoções, e você dá para ele instrumentos, né? Ele vai se conectando e você consegue fazer isso de forma gentil, firme, calma, exatamente como você colocou. Legal, legal. E aí é uma dinâmica totalmente diferente de um lar, né? Você reformula aí, talvez, até horários para as coisas, né? É muito importante essa questão da rotina, né? A quebra de rotina, essa previsibilidade também, quebrar essa previsibilidade traz uma desorganização emocional. Uhum. Então, a gente precisa se reorganizar. Mais do que rotinas, maneiras de se relacionar, Jairo, é muito importante, né? Culturalmente, a gente vem com aquela questão. Eu não tive educação emocional, né? Fui criada tipo, engole o choro, você tá com frescura, você não precisa estar assim. Nossa, e honro toda a educação que eu recebi dos meus pais, eles fizeram o melhor, e eu sei disso. Porém, eu não tive. Então, assim, quando a gente negligencia, a gente também cresce com alguns traumas, né? E a criança que tem TOD, ela já vem pronta, assim, com esse trauma, né? Ela não consegue lidar. Então, você precisa, de alguma maneira, ajudar essa criança a acolher, reconhecer junto dela as emoções, o jovem, né? Reconhecer junto dele essas emoções, validar o que ele está sentindo. Porque, às vezes, não é importante para mim, não é significativo para mim, mas para ele é. E eu preciso me conectar com a necessidade dele, não com a minha, entendeu? Sabe que você falou essa questão da relação com o adolescente, com a criança diagnosticada? Eu trabalhei, né, num abrigo institucional e lá tinha alguns adolescentes diagnosticados. Eu fico pensando assim, a rotatividade de profissionais que entram e saem são muito grandes. E aí você falando, né, dessa quebra de rotina, já vem na minha cabeça assim a dificuldade deles, né? E talvez dos tios, né, das pessoas que estão ali cuidando, de ter esse olhar. Uhum. Porque eles estão chegando agora. Na verdade, a casa é deles. A rotina é deles. Então, tem que ser seguida por eles.
O vínculo é algo fundamental, né? Porque a criança e o adolescente que tem o transtorno, eles têm uma percepção que eles são rejeitados a todo momento, eles são excluídos, eles são isolados, porque eles não conseguem se regular emocionalmente. E as respostas não são tão positivas, muitas vezes numa roda de brincadeira, de conversa, porque existe uma desregulação emocional. Então, quando eles criam um vínculo com alguém que consegue se conectar com essas emoções, com essa necessidade, consegue ajudá-los, eles têm ganhos absurdos. Então, quando você rompe esses vínculos, é muito sofrido, muitas vezes, para essas crianças, para esses jovens, né? Então, é importante que, independente, os vínculos se quebram muitas vezes por questões, né, dos cuidadores que são transferidos e saem do local, mas é que todo mundo tem a mesma linguagem, né, que é uma linguagem acolhedora. Então, quem chega para cuidar desses jovens, que eles sejam acolhedores, que eles sejam, sabe, empáticos, né, que eles saibam ser bons ouvintes, que eles se conectem com as necessidades, se conectar com a necessidade, entender o que você precisa que eu te ajude, né? Me fala, não é? Olha, você vai fazer isso que vai ficar melhor. Sim, sim. Eu acho que sempre incluindo ele na própria decisão, né? Algumas coisas são bem importantes a serem ditas por isso, né? Os combinados são importantíssimos. Você dar opções de escolha também são, mas são escolhas limitadas. Porque se você falar, escolhe o que você quiser, eu vou no mais fácil e no que aquela coisa que eu não preciso sentir dor, né? Eu não preciso mexer em nenhuma ferida. Se você fala, bom, você pode escolher entre esse e esse, aí ok, então você está dando o poder de escolha, mas você está escolhas limitadas, porque a gente tem sempre que pensar que a saúde e a segurança não podem estar em risco, né? Então, eu preciso cuidar desses jovens porque eles façam escolhas assertivas dentro das possibilidades que a gente está oferecendo e que não coloquem em risco a saúde e a segurança. Muito bom, muito bom. Bom, vamos dar uma pausa aqui para a gente dar uma boa noite para a galera que está entrando. Então, a Dijane já passou por aqui. Obrigado, Dijane, estar aqui mais um dia conosco na programação. Meu pai e minha mãe também estão por aqui. Benção, pai, estamos juntos. Minha mãe também está aqui. Obrigado, mãe, por estar presente aqui na live. A Fabiana, não sei se deve ter tua conhecida, mas é a Fabiana Soares. Aliás, né, gente? Tem 20 mil pessoas que seguem essa profissional, né? Então, hoje vai ter gente aqui que nunca apareceu, mas conhece. Ô, Jairo, meu marido me mandou um WhatsApp aqui, ele está falando que não está no Insta, ninguém está conseguindo assistir a live no Insta. Então, no Instagram ela não é transmitida, é no YouTube. No YouTube. Isso. A galera que está entrando no YouTube e pelo Facebook. E eu coloquei o link lá, é verdade. Então, galera que está chegando nova aí no grupo, que vocês sejam bem-vindos. Aí a gente traz bastante material para poder orientar e aprender junto com os profissionais. A Fran também está por aqui. Boa noite, Fran. Obrigado, também está entrando lá pelo YouTube. Obrigado a vocês aí. Aciona o sininho para contar o nosso engajamento. Faz toda a diferença, viu, pessoal? Bom, depois a gente volta. Então, a gente falou um pouquinho sobre a infância, sobre a observância, né? E agora eu queria chegar em um assunto que são os indicativos. Né? Como que o olhar do pai, da mãe, ou do cuidador consegue ter pelo menos alguns traços, né, nessa orientação, até que possa levar o adolescente ou a criança num profissional que receba o acolhimento. O principal ponto do diagnóstico é a questão da oposição e do desafio. A criança ou adolescente que tem TOD, ele tem por característica se opor constantemente e desafiar constantemente. E isso pode ser com uma figura de autoridade em um único ambiente ou em outros ambientes com outras figuras de autoridade. Mas é muito comum que isso aconteça somente com uma figura de autoridade dentro de casa, ou só com o professor na escola, né? Ou só com a mãe, só com o pai, alguma coisa do tipo. Então, esse é um indicativo, né? O outro indicativo é entender essa questão da regulação emocional, da frustração, da tolerância.
né? As crianças ou os adolescentes que têm TOD, eles têm baixa tolerância à frustração, né? Eles choram muito, eles ficam muito irritados, eles não conseguem compreender, né? Eles vêm de uma situação que está dando errado, mas eles têm um pensamento tão rígido que eles não conseguem. Sabe aquela coisa que você fala, mas eu já te falei algumas vezes, não é assim, e existe uma rigidez desse pensamento. A gente fala que é o pensamento duro, né? E é importante observar também os prejuízos que essa criança tem, esse adolescente. Então, mas como a gente colocou lá no começo, muitas crianças e adolescentes têm uma questão de desregulação emocional, tem uma questão de não saber lidar muito bem com as frustrações, por isso que a gente precisa fazer esse exercício, né, de frustração. Porém, mesmo depois de manejado, da maneira que se sabe manejar, mesmo depois de conversar, de dar instrução, da maneira que o pai sabe, ele observa que existe uma rigidez cognitiva e que não sai, né, aquela que não anda, você está patinando, e você tem que observar o intervalo disso, a repetição. Quando a Maria era pequena, o meu marido, ele usava ele é de exatas, né? Então, ele falava muito assim, a nossa relação é 80-20. 80% do tempo apagando incêndio e 20% calma, né? Mais ou menos assim mesmo, porque assim, a gente está o tempo inteiro, porque é muita oposição, sabe? A gente brincava na época, eu falava assim, eu estava cansada, e eu falava, hoje você dá banho. Então eu falava, vamos, eu que vou te dar banho. Ela, não, é meu pai. E eu, graças a Deus, agora eu vou descansar. Era mais ou menos assim, porque era muita oposição. Então, são esses indicativos, né? Tem o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais. Se você procurar lá eu não sei a página que teve a revisão recentemente do TR, mas o anterior é a 462, tá lá. E aí ele tem grau leve, moderado, severo, tem todos os indicativos ali. E mas é basicamente isso, né? Bom, olha quanta dica, né, a gente está dando para que, não sei quantas pessoas têm essa vivência. Inclusive, eu queria deixar essa enquete aqui, se vocês quiserem comentar, né, as pessoas que estão entrando aí, se vocês têm esse problema, né, essa dificuldade ou esse desafio dentro da tua casa, que você possa comentar, né, e depois a gente vai falando sobre isso também, com as coisas que vocês forem trazendo para cá. Mas que interessante esse início de todo o processo, né, Andréia? E aí você foi se despertando para isso, né? A gente conversou nos bastidores que você veio de um mundo corporativo e você teve que meio que escolher, né, o que ia fazer. E essa mudança, né? A gente falou um pouquinho sobre a filha, né, nessa adaptação, mas e vocês, assim, como vocês, né, repaginar a vida, né? Exatamente. Não, eu fiz assim, eu saí da água pro vinho, né? Totalmente diferente. Meu mundo era marketing, viagem, eventos, fazia um monte de coisa nesse sentido. E aí veio a Maria Fernanda e depois de um tempo não dava mais para sustentar aquele monte de viagem e vai para lá, vem para cá. E aí eu me dediquei à maternidade. E na medida que ela foi se desenvolvendo e que eu fui identificando, né, as dificuldades dela, e aí eu sempre tive uma coisa na cabeça, Jairo, que era assim, eu levava ela para psicóloga, eram 50 minutos toda segunda-feira. Depois eu levava ela na fono, eram mais 50 minutos toda terça-feira. Aí eu levava ela na natação, na hidroginástica, por conta da hipotonia, 2 vezes por semana, tal. E eu falava, gente, não é possível, só isso não vai resolver. Eu preciso fazer mais. Então eu fui estudar, quando ela começou a aprender a ler, escrever, eu fui fazer psicopedagogia, que eu queria entender dos processos de aprendizagem e eu queria dar continuidade no trabalho que era feito com ela nas clínicas, né? Então, assim, tudo que eles faziam, eu dava continuidade ao longo da semana, porque eu não queria perder, né? Eu falava, ela não pode perder esse gancho, né? E aí eu fui estudar, e aí ela entrou no processo de alfabetização, ela foi na escola e foi alfabetizada, tudo. E aí eu comecei a entender sobre o manejo parental, né? Que eu recebia as instruções, e aí eu
falava assim, bom, eu tenho que fazer isso a semana inteira, não adianta fazer isso só agora, mas aí tem esse problema, então eu comecei a pensar em como resolver situações conflitantes com o aprendizado que eu recebia da educadora parental que nos acompanhava na época, né? Uhum. E aí foi por isso que eu fui também atrás. Eu falei, não, eu preciso aprender mais sobre isso para eu poder dar o meu melhor para minha filha, para que ela tenha bons resultados, né? A madrinha da Maria Fernanda, ela fala uma coisa que eu acho bem interessante, né? Que ela fala, André, eu acho que você prepara tanto a Maria Fernanda emocionalmente, você fica tão em cima desse negócio de desenvolver habilidades, que lá na frente ela vai ter um baita de um diferencial quando comparada com as outras pessoas, né? Que ela falou, eu não tenho essa preocupação, não que eu não me preocupe, não é isso, mas que minha filha tenha facilidade de aprender. Uhum. Como a Fê não tem, então eu trabalho muito nisso, mas ela acha que lá na frente isso vai ser um baita de um diferencial para ela, entendeu? É, é. É. Bom, sim. Olha, eu ficaria mais tempo, a gente está em meia hora de live, mas eu estou até vendo aqui algumas perguntinhas para eu fazer, né, para dar tempo. Vocês, se tiverem alguma pergunta também, por favor, façam aqui no chat. A Tânia está por aqui também, Tânia Cruz. Ela faz um belo trabalho aqui também na cidade de Sumaré, com pessoas também de alta vulnerabilidade. Obrigado por estar aqui conosco. Tem essa ONG que chama... não vou lembrar o nome agora, mas é essa que está louco aí. A doutora Miriam também está por aqui, fisioterapeuta. Obrigado por estar conosco. Também faz parte aqui da galerinha que sempre está aqui com a gente, né? E aí tem uma pergunta aqui da minha mãe, ó. Como podemos tratar esse transtorno? E aí a gente deu uma pincelada já, né? Como que funciona a equipe, né? Onde você tem que traçar alguns limites, entendendo. Você quer só arrematar esse assunto? A gente tem uma outra pergunta. O importante do transtorno opositor desafiador é você ter a tríade, que é a família, a equipe multidisciplinar e a escola, né? Se você tem essa tríade formada, então a escola, ela te dá suporte, porque a escola é a primeira sociedade que o jovem, a criança ou o jovem, eles são inseridos para viver longe dos pais, né? E ali eles começam a serem testados com as habilidades que eles já têm. Então, a criança que tem o transtorno opositor desafiador, ela tem se torna muito exposta nesse ambiente e ela pode desenvolver muitos conflitos, né? Por não saber se regular. Então, a escola precisa ser uma parceira. A família precisa estar integrada, como a gente conversou hoje, né? Na questão de você ter um olhar mais afetuoso, você mudar a sua maneira de se comunicar, né? Compreender essa questão do seu filho. E o acompanhamento médico, muitas vezes é preciso você ter um psiquiatra ou um neuropediatra, né, o psicólogo, conforme a necessidade. Então, unindo essas três forças, sempre você vai ter resultados muito positivos, né? É claro que tem realidades que a gente sabe, não dá para unir as três forças, então vamos fazer o melhor com o que a gente tem. Exato. Essa tríade é muito importante quando a conversa ela se afunila, né, o entendimento em prol à absorção também, né, das respostas, que até pelos estímulos que tem totalmente diferente por conta dessa desregulação, né? E uma questão assim, na escola com a tua filha ou com os casos que chegam até você hoje, você conseguiria colocar aí algum percentual nessa dificuldade? Diagnóstico? Isso. Não, e assim, depois da pandemia, esse número mudou muito, né? E, André, tudo de bom. Depois da pandemia, mudou muito, porque o comportamento, de forma geral, mudou muito, né? Das crianças, todo mundo sofreu. Então, hoje eu não sei te dizer assim, não teria esse número para te passar, seria até leviano falar qualquer coisa, entendeu? Uhum. É porque, assim, um dos nossos vieses do Grupo Recuperação em Foco é entender essa demanda escolar, né? Esse desafio de verdade, de entender todo esse adolescente que está dentro de sala de aula. Porque por conta da desregulação, é claro que a produtividade dele não vai ser 100% todo dia, nem todo mês, nem toda prova, nem todo trimestre.
Uhum. mas entender e acolher essa dificuldade, porque vai chegar uma nota vermelha, como é que a frustração, né? Como é que ele vai encarar tudo E isso? existe muito disso, né? Se o emocional está afetado, né, naturalmente o cognitivo se afeta. Jairo, tá um vento aqui, você tá escutando barulho? Tô, se quiser fechar um Deixa eu pouquinho, fechar aqui. tá bom. Eu vou ter que fechar porque acho que vai chover. Pronto. Aí, Voltei. aqui Nossa, já começou a chuva. nossa, acho que vai cair o mundo aqui. Se o emocional está abalado, o cognitivo não deslancha muitas vezes, né? Porque existe aquela resistência, existe aquela frustração, né? Se você está com um pensamento rígido, como é que você coloca essa criança para lidar com as questões cognitivas, acadêmicas? Sim. E aí ela requer um esforço cognitivo muito maior. E aí Uhum. vem essa questão. Então, por isso que eu digo que a escola ela precisa ter um olhar bastante acolhedor para isso, né? Ser um Uhum. facilitador para essa criança, né? Trabalhar com situações acessíveis para que ele consiga dar conta daquele conteúdo e se torne cada vez mais produtivo, né? Uhum. Muito legal. Legal. Bom, uma outra perguntinha aqui, ó. Conheço, pergunta não, só um comentário. Conheço uma criança que até se machuca quando é contrariada. Se arranha, até diz que foi a mãe que machucou. Isso tem a ver com a personalidade, o traço de Todd? Olha, ela pode estar muito desregulada emocionalmente e aí ela pode se afetar, né? Se machucar para tentar extravasar essa raiva, né? Então é importante ensinar essa criança o que ela faz com a raiva, né? Validar a raiva dessa criança e dizer, olha, quando você estiver com raiva, a gente pode fazer outras coisas. Isso não é legal, machucar não é legal. Nem se machucar, nem machucar o outro, né? E a criança que tem TOD, eles nunca têm culpa, né? Isso é uma característica. Não foi culpa minha, não foi culpa minha. Mas é por quê? Porque existe um pensamento distorcido sobre a leitura do ambiente. Sim. Você falou uma outra coisa que, para mim, vai abrindo vários estágios, assim. Você validar a questão que ela está trazendo, né? Tem um ditado que fala, ó, eu acredito em você até o ponto de ser mentira, né? Uhum. Mas a gente pode trazer isso para esse contexto de conversa. Assim, quando é validado a minha fala, claro que uma hora ou outra, se não for verdade, isso aí tudo vai diluir, vai ser, a realidade vai vir. Mas o importante é validar. Acho É. que isso faz toda a diferença. Até na questão de vínculo. E assim também, né? Uma coisa que eu sempre falo, Jair, assim, você validar não significa que você concorda. Então, Uhum. assim, quando você valida, você está dizendo para ela, eu entendi o que está acontecendo, né? Eu sei o que você está sentindo, E vamos porém você resolver, não né? fez boas escolhas e eu preciso te ajudar a fazer boas escolhas, né? Então, assim, a validação do sentimento, da situação, do momento, ela está diretamente relacionada à escuta. Você precisa escutar, ele tem voz, ele precisa estar envolvido nisso. Porém, se essa criança, esse jovem, fez uma escolha inapropriada e que gerou um prejuízo, precisa se trabalhar na resolução do problema. Então, você não está passando a mão na cabeça, Sim, você está desenvolvendo habilidades. sim, muito legal. Olha o que a Fabiana está dizendo. Estou com um problema com meu filho de 5 anos na escola. Não segue a rotina e está batendo nos colegas todos os dias. Em que processo da investigação estou? Estou em processo de investigação, estou muito Isso. preocupada. O importante é que já está, né, em processo de investigação, ele tem 5 anos, né, bem pequeno ainda, mas já se pode fazer um diagnóstico com essa idade, né. O mais importante, Fabiana, é que você esteja assim próxima da escola, e coloque as necessidades do seu filho, né? Não são as suas necessidades, né? Ele está sofrendo desregulação emocional. Nós estamos investigando como vocês podem me ajudar. Estabelecer uma parceria muito próxima com a escola. Uhum, muito legal. Essa tríade também faz toda a diferença quando é bem entendida e compreendida. Exatamente. A Ju também, Ju, seja bem-vinda, Ju Martins Ribeiro. Os combinados não funcionam aqui, porque é justamente na hora que o meu filho precisa cumprir com a parte dele.
e as coisas se desestabilizam. Tem sido Ah, bem tenso e intenso os dias. combinado é uma coisa que é bem delicada. Não dá para você falar assim, você vai tomar banho às 7 horas, combinado? Porque aí você não está combinando, você está disfarçando uma regra, uma imposição. Então você pode chegar para o seu filho, se ele quiser que ele seja um pouco mais produtivo, e falar assim: filho, você tem que tomar banho até às 7. Você quer tomar banho às 6h30 ou às 7 horas? E ele escolhe. E aí você vai cumprir. Quando der 7 horas, ele tem que tomar banho. E aí, assim, aí ele não quer cumprir, ele destabilizou. O que vocês combinaram antes, né? Porque, olha, se ele estiver assistindo televisão, é desligar a televisão e falar assim que você tomar seu banho, você volta a assistir televisão. Só que é nessa hora que a mãe chora e ninguém vê, né? Como diz a minha amiga. Porque ele vai se desregular e você tem que sustentar. Né? Você não vai deixar ligar a televisão, você vai tirar o controle, você não vai deixar, vai falar todas as vezes. Assim que você tomar o seu banho, você vai lá e volta a assistir televisão. Né? E o sustentar é que dá trabalho, dá muito trabalho, porque quando você sustenta a sua decisão, quando você sustenta o que vocês combinaram, é onde ele vai te testar. E é onde você tem que estar muito firme, gentil, paciente e constante. Pois é. E aí é o que mora, talvez, a chave virando aí, né? E você tem que entender que essa desregulação emocional não tem a ver com você. Seu filho não quer te agredir. Ele não está contra você. Ele está a favor dele. Né? E quando ele está a favor dele, ele quer o que é prazeroso para ele. Mas então ele não vai, se ele brigar, se ele falar bobagem, se ele xingar, não é para você. É que ele quer continuar fazendo o que é de interesse dele, é a necessidade dele. Exato. Então você valida essa necessidade, mas ao mesmo tempo você diz: eu sei que você quer ficar jogando e agora é hora do seu banho. Eu sei que você quer assistir televisão e agora é hora do jantar. E enquanto você não jantar, você não volta a assistir a televisão, entendeu? E aí sustentar isso. Eu acho que bancar que talvez para a mãe o mais difícil, né? Mas como eu disse, né? Eu tenho uma amiga que fala, mãe chora e ninguém vê, né? É isso aí. Essa pergunta aqui, ó, existe um manejo básico para momentos da crise. Na crise você não maneja nada. Na crise você acolhe e você permite que ele passe por ela, né? Então é muito importante que na hora da crise você não tente educar a criança que tem transtorno opositor desafiador ou que tenha qualquer outro comprometimento, porque ele está desregulado emocionalmente. Qualquer coisa que você fale pode ser um estupim. Então, é importante que se faça, você esteja próximo, você esteja disponível, mas que nesse momento você esteja silencioso, né? Porque se você ficar falando, você só vai aumentando a raiva daquela criança. E aí, sim, depois que essa raiva se autorregula, porque a raiva se autorregula, aí você pode fazer uma interação com a criança ou com o adolescente. Eu aprendi que, trocando em miúdos, assim, você não coloca a mão em motor quente, tem que esperar esfriar para você abrir, né? É isso mesmo. Assim, trazendo essa questão bem para próximo, que eu já tive em abrigo, e eu tive essa questão, e inclusive a minha relação com a pessoa, ela era muito tranquila. Uma das melhores, assim, que tinha ali, não porque sou eu, tá, gente? Mas eu tinha uma compreensão na totalidade do sujeito, um pouco melhor do que os meus colegas de equipe. E quando acontecia a crise, eu era o único que não estava presente. Por quê? E aí vem uma curiosidade minha. Esse transtorno, ele costuma montar um cenário todo. Ele envolve as pessoas, fala talvez uma manipulação, talvez uma mentira e tal, mas eu acredito que quando as pessoas estão envolvidas pelo cenário que ele estabeleceu, é aí que ele começa a ganhar o jogo. Na verdade, assim, manipulação e mentira não é uma característica do transtorno opositor desafiador, né? A característica do transtorno opositor desafiador é opor, desafiar e é uma desregulação emocional. Então, assim, ele não monta um cenário. Acontece que a criança que tem ou o jovem, né, que tem o TOD, ele tem os gatilhos disparadores dessa raiva, né, porque ele é extremamente intolerante à frustração, ele tem essa dificuldade de ler o ambiente, ela tem essa dificuldade de entender o que está acontecendo nessa situação, e eles entram
num turbilhão de emoções que eles não conseguem dar conta. Então, quando a gente fala arma um cenário, não, ele não arma um cenário, mas existem dentro desses cenários gatilhos que colocam ele num estado de vulnerabilidade, de explosão, e que aí ele não consegue mais dar conta. E quando ele explode, né, porque você vai percebendo que ele vai mudando a postura, ele vai mudando o comportamento, ele vai dando sinais que ele vai explodir, né? Porque existem esses gatilhos disparadores. Olha, não tô aguentando, eu tô ficando nervoso, eu tô isso. E a criança explode, né? Ela tem um pico de raiva. Mas aí, porque esses gatilhos estão inseridos nesse ambiente que ele não tá dando conta. Exato. E aí a tendência é o caldo esquentar mesmo. Entornar. Olha uma outra questão aqui. A Fran fala assim, ó, meu filho foi diagnosticado com TEA e TDAH ano passado. Resolvi procurar outro profissional, onde descobrimos que ele tem TOD. Descartado o diagnóstico anterior, não tenho muito apoio na escola. A escola é muito carente de informação, muito carente, né? Existe um despreparo mesmo para tratar essa questão dos transtornos do comportamento, né? Então, é muito importante que, se ela tiver acesso e liberdade, que ela consiga levar para a escola instrumentos, sabe? Ser parceira a ponto de tentar capacitar onde o meio que seu filho está envolvido, inserido, porque a escola realmente ela tem uma carência gigantesca de informação. Tem um livro aqui, deixa eu ver se ele está por aqui. Não tá. Chama Saúde Mental na Escola. E aí ele tem vários transtornos e ele tem dicas incríveis para que os professores possam se instrumentalizar e ter uma atitude mais assertiva dentro do ambiente escolar. Saúde mental? Na escola. Vou colocar aqui no chat. Então, olha a importância da escola também. E aí uma questão, até uma dúvida e uma curiosidade. Todas as escolas hoje, elas têm uma tendência a te reformular, né? Pelas questões que estão aparecendo até pelos pré-diagnósticos dos alunos. Né? Porque, assim, vamos supor, numa escola chega um aluno com um pré-diagnóstico feito por um psicólogo, tem traço de TDAH. Tudo bem. Mas será que a escola tem um elo paralelo que pode ser um ajudador nesse diagnóstico fechado, por exemplo? As escolas tendem a ter um psiquiatra à disposição, por exemplo, para poder... Acho que não tem, né? Não, Jair, eu desconheço essa informação. Eu acho que o que a escola faz é um pouco inverso, né? A escola chama a família, muitas vezes, e reporta os prejuízos que o filho está tendo dentro do ambiente escolar, sejam comportamentais ou acadêmicos, né? E aí, normalmente, se pede uma investigação. Então, acho que é meio que invertido, sabe? Mas apoio, não tem psicopedagogo, poucas escolas dispõem de um psicólogo. Sabe que eu estava lendo em relação a isso, há uma lei sancionada para poder fazer uma contratação de assistente social e um psicólogo dentro da escola. E geralmente isso não existe. Agora que você falou uma psicopedagoga, ainda que é um essencial, não tem, né? Não tem, não, porque imagina, né? Então é muito carente isso de informação e de suporte também. Bom, estamos chegando quase no final. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. E tenho. Depois de todo esse histórico, né, que você, como mãe, né, como mantenedora do lar, como ajustadora, como orientadora da tua filha, né? E aí, é uma pergunta também que você falou no início, que ela já iniciou o processo com um psicólogo da TCC. Ela ainda continua com a mesma perspectiva da psicologia, ou mudou em algumas coisas, né? E depois eu queria que você falasse sobre alguma medicação que existe, se é um estabilizador de humor, alguma coisa assim. Sim, ela continua com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Para ela, funciona muito bem essa terapia, né?
porque trabalha justamente nessa questão de reconhecimento das emoções, comportamento, né, resolução de conflitos, então funciona muito bem. Mas eu tenho sempre em mente, e eu sempre falo isso para todo mundo, que a melhor terapia é a terapia feita, né? Então, faça terapia, se puder, faça terapia, porque a melhor terapia é essa e o seu filho vai se beneficiar disso. Para o transtorno opositor desafiador, existem algumas medicações que são estabilizadores do humor, tá? Não existe uma medicação para o TOD, não tem essa. Então, quando entra uma medicação para uma criança ou um adolescente que tem o transtorno opositor desafiador, ele entra como um regulador desse humor, ele vai aumentar o pavio dessa criança, e é nessa hora que entra a terapia. Então, quando você torna essa criança mais acessível, esse adolescente mais acessível para as intervenções, você pode ter muito mais sucesso, porque ele está mais aberto a receber uma proposta, uma leitura, um novo manejo, a pensar sobre uma situação. Então, ele se torna um facilitador, mas sozinho, tomar uma medicação, falar assim, bom, ele tem TOD, toma essa medicação, não existe. Muito bom. Muito bom. E acompanhamento psicológico, né? Também Exatamente. E aí, uma das últimas perguntas que eu ia fazer para você agora fugiu da cabeça, mas vamos lá. É a questão... voltou. Por conta da desregulação, essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem diagnosticado, existe a vulnerabilidade, né, que está à nossa porta, e a questão das substâncias, né? Por conta dessa desregulação e esse não acolhimento dos pais ou do cuidador, a substância pode entrar e se instalar também? São vulneráveis, né? Se você partir do pressuposto de que eles não dão conta de fazer uma leitura adequada do ambiente, que eles têm uma questão emocional mais fragilizada e que eles sofrem muito com exclusão, então eles se tornam alvos fáceis, né? Eles se tornam vulneráveis. E é muito importante que tenha um olhar para isso. Que todo TOD vai ter transtorno de conduta? Não. Todo TOD vai crescer e ir para a criminalidade? Não, não é isso. Né? Na verdade, não tem garantia nenhuma em lugar nenhum. Né? Mas acontece que eles são mais vulneráveis. Então, eles podem ter oportunistas que se identificam a fragilidade emocional, a fragilidade da carência do amigo, daquelas coisas, e pode usar isso como oportunidade. Então, é muito importante ter um olhar bastante criterioso para isso, né? Cuidadoso mesmo, porque são vulneráveis. Até no meio da escola pode acontecer algum convite de alguma coisa, ou naquelas baladinhas de final de semana, nos encontros dos amigos, né? Você nunca sabe, né? Com quem você está lidando e não tem ambiente, qualquer lugar é lugar hoje em dia, né? Então, é muito importante que você faça os sinais, leitura de sinais, sabe? O corpo fala, né? Aquela linguagem não verbal o tempo inteiro, né? Você tem que estar muito atento a isso para perceber quando existe uma situação que está fugindo do controle. Perfeito. E a Érica pergunta aí, existe alguma forma de diferenciar birra de crise? Então, tudo depende, né? Depende da idade da criança, depende do momento, depende da situação, depende do manejo que foi feito, né? Se a criança está desregulada emocionalmente por uma situação específica e consegue se regular com uma orientação, ou se você percebe que houve um gatilho, uma explosão, que ela não dá conta, né? Que ela tem um quadro diferente. Então, mas tudo vai depender do contexto que foi formado, né? Dos prejuízos que essa criança, esse jovem está tendo com esse comportamento. Pois é, e aí as perdas significativas. Quando esse jovem tem essa consciência de que perdeu várias coisas e que significavam bastante, será que a tendência da regulação ela melhora ou é invariável mesmo assim? Mesmo com essas questões que ela perdeu e ela entende que perdeu, por exemplo, algumas saídas de final de semana, alguns benefícios como videogame, celular,
questões. É porque precisa entender o seguinte, o que é privilégio e o que é direito, né? Então, assim, todo adolescente tem, né, o direito de passear, tal, mas ele vai para o shopping todo final de semana gastar, é um privilégio. Então, você vai fazer os combinados para que ele possa ter direito aos privilégios dele, né? Tudo isso é uma questão de combinar. Se você não dá limite nenhum, você perde a mão. Exato. Então, você precisa fazer esses combinados antes, né? E olha, como é que você vai, com um comportamento totalmente desregulado, se expor numa situação X? Né? Então, é importante que você olhe para isso e fale, eu não quero perder, eu preciso melhorar. É claro que existem situações que a criança não dá conta emocionalmente, e você tem que ajudar, você tem que reforçar, tem os reforçadores, tem tudo isso, mas é muito de como a família, o meio vai conduzir essa situação. E claro, né, perdeu, vai estar frustrado? Vai, e vai aprender com essa lição, né? E a gente também, mais uma vez, não é porque que tem o transtorno opositor desafiador que você vai se penalizar e vai permitir tudo, muito pelo contrário, mas também você não precisa agir de forma não afetiva, né? Uhum. E essa forma não afetiva pode se tornar algo pior mais para frente. Quem que gosta, né? Para qualquer ser humano, né? Nós somos seres sociáveis e afetivos, né? Exato. Bom, agora, para a gente finalizar, estamos quase terminando. Como você se sente, Andréia, com toda essa bagagem de experiência, com toda essa dedicação que você tem aí com a tua própria família, né? E agora podendo ofertar um conhecimento e orientação para as outras famílias. Queria que você falasse aí como que é acho que é espírito de gratidão eterna, mas antes veio um sofrimento bastante, né? Se chegasse nesse nível, né? Como é que é? Eu falo que Deus é bom o tempo todo, já. E eu falo que não existe o fundo do poço. Na verdade, o fundo do poço é um túnel. Então, você passa por ele, você vê aquela escuridão, você se ressignifica nesse lugar e você sai, né? E nesse lugar que você está se ressignificando, e foi por onde a gente passou muitas vezes, momentos escuros, eu encontrei muitas pessoas, né, profissionais, médicos, pessoas que compactuavam das mesmas dores que eu. E eu sempre fui muito grata, porque foram pessoas muito importantes, significativas, né, que fizeram muita diferença na minha vida, na vida da minha filha, do meu marido. E hoje, com o trabalho que eu faço, com a página que eu tenho, quando eu compartilho as minhas coisas, eu digo que eu devolvo para o universo todas as coisas boas que o universo me deu, né? Porque eu me sinto muito agraciada mesmo por ter me transformado nessa mulher que eu sou hoje, que é totalmente diferente da mulher de 32 anos, quando eu me tornei mãe. Foi sofrido, sim, né? É difícil, né? Tem dias de lutas, os dias de glória, como diz a música, né? Mas eu sou muito, muito mais grata a tudo, porque realmente eu consegui ter um olhar muito ampliado sobre relações humanas, né? Que eu acho que se eu tivesse continuado no mundo corporativo, eu não teria tido esse olhar que eu tenho hoje. Muito bom, muito bom. Que aprendizado, né? Que é bacana. Eu fico, assim, extasiado. Todas as pessoas que vêm, fazem algum relato do assunto em abordagem, para mim é muito aprendizado. É muito conteúdo, faz toda a diferença, assim. Até para que a gente consiga também ser um orientador, né? Das pessoas que possam vir nos perguntar sobre o assunto depois. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não tem mais. Aqui tem mais uma. A Érica está dizendo assim, ó, você sugere algum combinado para fazer no ambiente escolar? Criança de 5 anos. É tão amplo, né? É uma pergunta muito aberta. Depende qual é o comportamento. A gente sempre tem que ter um objetivo terapêutico a ser trabalhado, né? Então, a criança tem algum comportamento específico, e aí a gente tem que entender o que desencadeia esse comportamento, qual a necessidade dessa criança, e sim estabelecer o combinado, né, com ela. Então, qual é o objetivo terapêutico? Ela está batendo nos colegas, ela não está querendo participar das atividades, ou então ela chora, se desregula
na hora do lanche, precisa entender, e aí olhar para esse cenário, para essa necessidade e traçar um objetivo, né? E as crianças com 5 anos, elas são super capazes de aderir a novos comandos, né? Tudo bem, a criança que tem TOD, ela tem essa desregulação, e aí, mais uma vez, é uma persistência muito maior que tem que ser feita, tanto pelo professor de apoio, pela família, né? Mas é importante entender do objetivo terapêutico, para, assim, estabelecer um combinado. Muito bom, muito bom. Olha, eu acho que tem muita coisa que vocês podem acessar lá, o arroba da Andrea. Vão lá, dê uma visitada, tem bastante conteúdo. Eu já estou dando umas stalkeadas lá. É muito legal. Faço as minhas indicações aí para poder te ajudar, te orientar de uma certa forma. E eu acho que você tem aí toda a energia aí de uma pessoa que vive, né? Isso faz diferença também. Andréa, obrigado mais uma vez, em nome do Recuperação em Foco, de trazer aqui. Faça aí as suas considerações finais. Não, eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço esse espaço. Seu trabalho é muito bonito, sua história também. Fiquei muito feliz com o convite. E só queria deixar um recado para todas as famílias, mães e professores, que um diagnóstico não define uma criança, né? Ela não é TOD, ela tem um transtorno, ela é uma criança, ela é um adolescente, cheio de virtudes, de desejos, de sonhos, e nós temos por obrigação alimentar tudo isso. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Amanhã tem mais um encontro aqui para a gente finalizar e iniciar o carnaval, né? Mas hoje por aqui é só. Obrigado de vocês entrarem aí pela plataforma Facebook. Deixa eu ver se aqui. A Edjane veio pelo Facebook e o restante veio pelo YouTube. Então, obrigado a vocês que estiveram aqui e até a próxima. Andréa, só mais um minutinho para a gente encerrar. Tá bom. Tá, Jóia. Obrigada. Pessoal.